Bom, pessoal, começando mais um vídeo aqui para vocês e no vídeo de hoje eu quero trocar uma ideia com vocês sobre algo que para todo mundo que vem conversar comigo ou me perguntar, pedir algum conselho sobre vida, sobre como fazer grana, sobre precisando de arranjar algum trabalho, alguma coisa assim. Tipo, querendo ou não, tem muitas pessoas que vêm até mim me perguntar isso. Não sei se as pessoas me enxergam como alguém que conseguiu algo, porque eu não me sinto assim, eu sinto que ainda falta muito para mim conseguir as coisas, mas as pessoas que estão um pouco menos avançadas do que eu, assim, no quesito level da vida, porque eu vejo a vida como um jogo, me pedem algumas dicas, assim, pra meio que conseguir se movimentar na vida. E refletindo, recentemente sobre isso, eu percebi que a maior dica que se eu pudesse dar pra alguém assim, é sobre a vida em si, sobre qualquer coisa na vida, sobre dinheiro, sobre relacionamento, sobre, mano, qualquer coisa é de que a vida acontece, as coisas acontecem para quem está em movimento, saca? Tudo na minha vida aconteceu porque eu estava em movimento, cara. Tipo, e não é movimento no literal da palavra de tipo, tá se movimentando. Sim, também, né? Porque você vai estar se movimentando ali, mas fazendo algo, cara. Tudo na minha vida aconteceu porque eu estava fazendo algo, estava no momento certo, conheci a pessoa certa e fiz a coisa certa. Cara, tipo, e deu certo. E eu acredito que também foi um pouco de sorte. Então, tipo, e também a sorte só acontece para quem tá em movimento. Eu também acredito nisso. Por quê? Vamos lá, vou trazer para histórias reais e entregar a planta aqui, igual eu sempre faço para vocês. Eh, Se eu for puxar lá atrás, assim, para me tentar entender, quando que começou, assim, quando que eu comecei a ganhar dinheiro, porque eu estava parando para pensar esses dias e eu ainda, tipo, meio que não me reconheço, sabe? Eu ainda na minha cabeça, cara, tipo, eu vou expor aqui, vou abrir meu coração pra vocês aqui nesse vídeo. Eu na minha cabeça, eu ainda me vejo como, tipo, o menor de 16 anos. Cara, eu tenho 26 hoje e eu ainda me tenho a minha mente de 16 anos. E eu não acredito que, tipo, eu tô aqui onde eu tô hoje, sabe? Porque há muito tempo atrás eu não tinha dinheiro pra comprar um short, tá ligado? Eu usei o meu short de 16 até 20 anos, os mesmos shorts, e ainda tô usando aqui, porque eu não tinha grana pra comprar short. E esses dias eu tava, tipo, numa loja comprando um short de 200 e tantos, velho. Tá ligado? Na Zara, eu meio que não consegui assimilar ainda do porquê e como eu cheguei aqui. Mas eu sei que eu cheguei aqui porque eu sempre estive em movimento e as coisas foram acontecendo. Sabe? Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês real sobre qual foi a primeira vez que eu recebi assim uma grana que eu comecei a ganhar dinheiro que eu tenho na minha mente. Eu lembro que eu já fiz de tudo, cara. Ó, já tirei foto pra evento, comecei, assim, a minha vida, ganhando dinheiro solo, tirando foto. Meu pai me deu uma câmera, foi uma PowerShot da Canon e eu comecei a tirar fotos. Comecei a fotografar meus amigos, minhas amigas nos rolês que eu dava, assim, meu grupo de amigos e comecei a tirar fotos, editar. Tipo, eu tinha uma edição muito diferente do que as pessoas faziam e as pessoas gostavam das fotos que eu tirava. E daí eu comecei a fazer alguns ensaios privados para as pessoas e cobrar ali uma graninha e comecei a ganhar ali meus primeiros 100, R$ 50. Depois eu conheci um pessoal aqui da minha região aqui que fazia festa e eles me convidaram para ir tirar foto nessa festa, cara. Pô, pra vocês verem como que é sobre estar em movimento. Isso aí, mano, eu tava na praça. Eu tava lá na praça, lá de boa. Eu fui comprar cachorro quente lá no Marcelão e um menor lá me parou na rua. É um moleque que eu conhecia há muito tempo, que é o. Vou até citar o nome dele, que é Luiz Otávio, que era amigo de uma amiga da minha irmã, que quando essa amiga da minha irmã vinha aqui pra casa pra, tipo, ficar ali com a minha irmã conversando, ele vinha junto com ela, porque era o irmão mais novo dela, e eu e ele ficava brincando aqui em casa, tá ligado? E a gente meio que criou ali uma amizade ali de criança, tipo, a gente andava de skate, gostava das mesmas coisas, e depois, tipo, na adolescência assim, ficamos muito tempo sem se ver. Aí eu fui na praça nesse dia pra comprar cachorro quente, ele me encontrou, sabia que eu tirava umas fotos, porque eu postava no Facebook e essas coisas assim, e ele pediu pra mim ir numa festa pra fotografar ele. Eu fui nessa festa fotografar ele e o pessoal que era dono dessa festa curtiu o estilo das fotos que eu fazia e pediu pra me passar ser o fotógrafo dessa festa. E ali eu comecei a ganhar, tipo, a minha primeira grana. Eu lembro que
O Bidu, né, que se tornou meu amigo, me pagava R$ 200 por edição da festa pra mim poder fotografar a festa ali, as pessoas na festa, e postar ali na página do evento deles, cara. E eu comecei assim, tipo, a ganhar minha primeira grana, até pra mim, tipo, começar a comprar minhas coisas, melhorar meu computador, pra mim produzir vídeos pra internet. Foi assim, cara, eu comecei ganhando 200 conto e ele fazia, tipo, uma festa no mês, então era, tipo, R$ 200 no mês. Só que daí o que, mano? Pra vocês verem. Fui comprar um cachorro quente e aconteceu. Tu precisa estar, tipo, em movimento para as coisas acontecer. E daí foi uma evolução. Nessa, eu tirando festa, tipo, eu tirando foto nessa festa, ele gostou das minhas fotos e pediu pra mim se tornar o fotógrafo da festa. Daí, outras pessoas, na época era mais ou menos ali 2022, por aí, antes da pandemia, mano, antes da pandemia. O pessoal tava fazendo bastante festa, assim, resenha. Então como tinha várias resenhas aqui e a New Mafia começou a se destacar por causa das fotos que a gente tirava lá, como que o pessoal trabalhava o evento, começaram a me pedir pra mim fotografar outros eventos. E, mano, teve uma fase da minha vida que foi dali dos 19 aos 21 anos que, cara, eu passei a minha vida inteira, meu final, mano, de quinta-feira até domingo era em festas tirando foto, cara. Todas as festas que tinha aqui na região eu ia, eu tirava foto, cara. E foi uma loucura. Eu meio que tenho um borrão assim na minha mente nesse tempo, porque eu passei muito tempo, muitas madrugadas virada trabalhando, tirando foto. E meio que eu comecei a juntar uma grana dali e construir o meu estúdio de produção musical, cara. E por que eu criei ali meu estúdio de produção musical? Porque eu sempre quis, né, produzir música, porque antes de começar a fazer conteúdo na internet sobre criptomoedas e sobre desenvolvimento pessoal, que é o que eu tô fazendo aqui agora, eu fazia vídeos de react. Eu fazia react de músicas de rap, trap. Eu pegava, os artistas me mandavam as músicas pra me gravar um vídeo reagindo e eu postava, sabe? E eu até tive um sucesso aí nessa época, porque foi bem no início. Poucas pessoas faziam isso aqui no Brasil e eu fui um dos primeiros e, tipo, eu tive meio que um sucesso ali e eu consegui até fazer uma grana nessa época. E com isso me veio a vontade de começar a produzir música, cara. E aí eu comecei a produzir música, montei meu estúdio, porém, mano, é muito difícil você produzir música. Eu cheguei até a produzir alguns artistas grandes. Eu já fiz beats pro Chris MC, pro Young Masca, pro Clean, Lock Dog, Young Gunny, Novak, que era um dos artistas que eu mais gostava, e eu já, tipo, conseguia meio que ter um sucesso, digamos que pequeno ali fazendo música. Porém, não é algo que, tipo, me gerou uma grana que eu pudesse me sustentar. Então, meio que eu me vi, foi com 21 anos, por aí, bem antes de eu entrar no mercado cripto, cara, tendo que, tipo, ir fazer um trampo de freelance na Magic Games, cara. E eu lembro que nessa época eu ia, tipo, no ônibus, assim, indo pro shopping pra poder fazer lá esse trampo, cara, e mano, eu me senti um puta fracassado, cara, tá ligado? Porque, tipo, pô, eu tinha 21 anos, já tava namorando naquela época, não tinha grana pra quase nada, sabe? Tipo, mano, pra nada, nada, nada. Tipo, é óbvio que ao meu redor eu era um dos menos fudidos, mas, tipo, eu sempre me comparei com pessoas acima de mim, em questão que eu vejo no level da vida assim. E eu, mano, me sentia um merda. Tipo, bem claro aqui, eu ia pra lá e falava, caraca, mano, eu tô, tipo, num trabalho de fracassado, tipo, sem nenhuma perspectiva de vida, sem saber o que fazer, mas eu tinha que conseguir uma grana ali. Eu sempre tive uma sorte, porque, pô, sempre tive meu pai, então eu sempre tinha certeza de que eu não ia passar fome de novo, porque eu tinha ali uma graninha que eu ganhava. Dos royalties que pingavam de música, de venda de beat, era tipo bem pouco. Eu continuava produzindo, acreditando ali no meu sonho. Só que, pô, mano, é muito difícil de você fazer grana quando você não é famoso como produtor e vendendo beat. Eu tive, assim, um porradão de grana quando eu
produzi o Cris MC, que eu consegui vender bastante beat, bastante releitura do beat que eu fiz pra ele, e ali eu consegui fazer uma grana pra juntar, mas eu, tipo, sabia que aquela grana ia acabar e eu precisava fazer mais grana. Naquela época eu não sabia investir igual eu sei hoje, e eu sabia disso. Então meio que eu peguei esse trabalho de freelance ali pra me conseguir ter uma graninha ali entrando, querendo ou não, a diária lá era galo, fora a passagem, então, pô, mano, dava ali pra, tipo, pagar algumas coisinhas e manter o dinheiro que eu tinha comigo pra mim até eu pensar em algo. E dali, cara, indo no ônibus, assim, e uma coisa muito importante nessa jornada, pessoal, pra vocês aqui entender. Eu sempre estive estudando sobre internet, mercado digital, empreender na internet, produção de conteúdo é algo que eu sempre estudei e eu estudo muito hoje. Até essa estética aqui que eu tô trazendo aqui pra esse canal de, tipo, trazer um vídeo pra vocês, cara na cara, trocando ideia aqui, sem muito corte, eu acredito que é uma tendência que vai estar voltando daqui pra frente, porque, tipo, hoje em dia tá tudo muito artificial, IA, todo corte, tudo é retenção, corte, efeitos na cara, pessoas falando coisas que não acreditam, opiniões de plástico, e eu acredito que no futuro essas coisas mais reais vão voltar. Então por isso que eu já tô fazendo aqui esse canal e trazendo essa trocação de ideia aqui pra vocês, porque é o que eu tô mais assistindo no momento também. E eu acredito que eu possa agregar na vida de vocês com isso. Mas vamos lá. Sempre me mantive estudando produção de conteúdo. E eu tava. Mano, eu lembro como se fosse hoje, cara. Eu e o Samuel, a gente tava fazendo esse freelance junto. É um colega aqui do bairro. A gente tava indo lá pra fazer esse trampo. E eu, cara, eu tava pensando, tipo, veio na hora, mano. Assim, DreamHack pra assinantes. DreamHack era o selo que eu tinha de música. Cara, mano, não sei se você acredita em Deus, se você acredita em algo místico. Eu acredito, veio na minha mente assim. Mano, eu juro por Deus. Quem me conhece sabe que eu não sou muito religioso de igreja, isso, mas eu acredito em Deus. E soprou, mano, na minha mente, sei lá, foi um herê, ou foi um Espírito Santo, alguma coisa soprou na minha mente, DreamHack pra assinante. E dali veio a ideia inteira na minha cabeça, veio a ideia inteira na minha cabeça, desde como eu ia criar, estruturar esse programa, de como eu ia fazer a divulgação e vender. E pumba, mano, ali quando eu tava sentado na parte de trás, lá naqueles últimos banquinhos ali do ônibus, e o Samuel tava do meu lado aqui, eu tava na janela, assim, veio na minha cabeça, eu até falei com ele, caraca, mano, acabei de ter uma ideia, tipo, muito boa, vou botar em prática hoje quando chegar em casa. Aí ele me perguntou, eu expliquei ele ali por cima, mais ou menos, como que era a ideia, que basicamente, o que que foi o DreamHack para assinantes naquela época, quem conhece sabe. Eu peguei todos os serviços que eu oferecia para as pessoas aqui do meu bairro, que eu tinha um pessoal que eu produzia de graça, porque eu acreditava que os moleques seriam bons fazendo música, e eu produzia eles de graça. Então, o que que eu oferecia para eles? Todo o meu conhecimento em questão de produção musical, tá ligado? Direção musical, um pouco de marketing, Google Ads, Facebook Ads, posicionamento em rede social e parcerias com páginas de rap pra divulgar, eu, tipo, passava todo esse conhecimento pra eles, todo esse know-how de graça. E eu peguei todas essas habilidades que eu tinha, fiz o pacote e ia vender esses serviços que eu tinha como assinatura pra rappers de todo, tipo, Rio de Janeiro, Brasil, mundo que queria, tipo, fazer isso comigo. E eu criei planos, assim, de 500, de R$ 600, e isso, cara, estruturei todo o projeto, peguei e vou contar aqui pra vocês, tipo, mano, eu acho que ninguém até hoje percebeu isso, só quem já é matuto de internet. O que que eu fiz? Eu comprei uma reportagem em um dos portais de rap que era mais credibilizado na época. Mano, tinha pouquíssima grana guardada que eu tinha juntado sobre minhas vendas de beat. Peguei ali aquela graninha que eu tinha e comprei uma reportagem num desses portais. Mano, na hora que soltou essa reportagem no portal, mano, foi no site deles, fizeram uma matéria com a minha foto lá, produtor lança projeto inovador na cena musical, e isso e aquilo. Mano, se eu conseguir achar, eu vou botar o print da reportagem aí pra vocês. Na hora que lançou isso, cara, mano, bum! No outro dia, mano, eu fui pro trabalho lá da Magic Games e mostrei pro Samuel aqui, mano, de ontem pra hoje, aquela ideia que eu tive, eu tô te mostrando aqui, ó. Fiz quase R$ 7.000 em venda. Mano, eu vendi 7.000 conto em assinatura pra pessoas ali daquele meu serviço, cara. E ali, pumba, ali, mano, no outro dia eu nem fui, tá ligado? Eu meti o pé, mano. Eu nem fui na Magic Games. E pra vocês terem uma noção, naquela época lá,
A gerente perguntou pra mim, eu sempre cara, modéstia à parte, eu sempre fui muito bom, em tudo que eu quis fazer, tudo que eu fazia é uma coisa que meu pai sempre me obrigou a dar o meu melhor e ser bom, cara. Tipo, ainda mais em trabalho para os outros, quando envolve coisas dos outros, você tem que ser bom, tem que dar o seu melhor, o máximo. Então, pô, ali na Magic Games, mesmo sendo um trabalho de merda, mesmo sendo um trabalho que eu vi que eu não tinha nenhuma projeção lá, tá ligado? Eu sempre me esforçava e era melhor, eu sempre fui bom, assim, com relações de pessoas, então eu tratava os clientes super bem, chegava clientes gringos lá, eu sabia atender porque eu falo inglês, então, tipo, atendendo muito bem, o gerente olhando assim, cara, tu fala inglês, o que que tu tá fazendo trabalhando aqui? Eu, mano, preciso, saca? Então, tipo, pô, mano, e lá, sempre fui um cara que trabalhava muito bem. Então, tipo, menos de um mês eu trabalhando lá, o gerente tava perguntando se eu não queria fazer passar lá no processo seletivo pra gerente, isso e aquilo. E, pô, mano, sinceramente, não tinha nenhuma intenção nisso. E meu melhor amigo também, ele trabalhava lá também junto nessa época. E, pô, mano, ele gosta, ele tem essa parada de querer ser gerente, ele é mais pra essa parada de trabalhar e eu não sou, mano. Eu odeio trabalhar pros outros e ele sempre foi assim. E, tipo, mano, sem dúvidas eu não iria nem sequer entrar num processo seletivo com meu amigo, porque, tipo, esse meu amigo é meu melhor amigo mesmo, é tipo meu irmão, mano. Então, nunca competiria com ele em nada, tá ligado? Então, se ele gosta, eu não gosto, e, pô, mano, é teu o que eu puder fazer pra te ajudar, vamos lá. Então, tipo, acabou que meu amigo se tornou gerente da Magic Games. Mas eu simplesmente nem fui mais, mano, pra aquilo lá, porque eu tinha feito uma grana que eu não faria no ano, trabalhando na Magic Games, em um dia na internet. E daí eu comecei a fazer o meu trabalho ali. De produtor, comecei a produzir esse pessoal ali que tava pagando pela assinatura, conheci bastante gente, fui fazendo networking, isso e aquilo. E cara, esse projeto foi um dos projetos que, eu sinto que foi algo que não divino, tipo, não sei se você acredita, mas foi Deus, cara, porque foi algo que veio, assim, na minha mente e pum, clareou. E eu acredito que isso aconteceu na minha vida porque eu não sucumbi, não sei se é a palavra certa, mas eu não, tipo, me deixei, levar pela depressão e que eu estava tendo, a tristeza que eu estava sentindo naquele momento por eu estar me sentindo um fracassado, cara. Eu não fiquei parado esperando, tipo, algo aparecer, saca? Eu me mantive em movimento. Pô, não tá acontecendo nada agora, tipo, tô aqui vendendo meus beats, mas não tá dando grana. Pô, mano, eu vou fazer outra coisa. Eu vou fazer aqui mais um trabalho, tenho um tempo livre, vamos pegar aqui um trampo, vamos fazer alguma parada, vamos manter em movimento que vai aparecer algo. E na minha vida eu sempre tive essa postura de, tipo, nunca ficar parado, me render e deixar as coisas virem até mim. Então, meio que eu sempre fui na busca, mano, trabalhando, me movimentando e as coisas foram dando certo. Até hoje, mano, isso de eu me manter em movimento me ajudou muito. Por exemplo, nesse meu projeto da DreamHack para assinantes, eu conheci um moleque. Vou até falar o nome dele aqui, é o MT Bocalete, era o nick dele ali de rapper. E ele é muito bom em música, só que, pô, mano, esse moleque, ele tem já uma família boa, ele tem uma vivência diferente da minha, porque, tipo, ele já tem grana, a família dele tem grana, e, pô, mano, ele veio produzir comigo e, mano, menor, tipo, muita gente boa, tá ligado? Muito tranquilo, e, pô, mano, a gente acabou tendo uma amizade ali, saca? E, tipo, ele é de outra realidade, tá ligado? Tipo, pra vocês terem uma ideia, assim, dos amigos que eu tenho, ele é o mais rico. Tipo, muito rico, tá ligado? Muito rico mesmo, sabe? E ele sempre me tratou super bem, tá ligado, mano? Tipo, eu tinha uma visão meio estranha, assim, sobre quem era rico, quem era playboy, quem teve grana desde sempre. E, pô, ele foi um menor que mudou minha visão por isso, porque. E a família dele também, mano. Sem dúvidas foi que me mudou a visão sobre isso, porque eu fui na casa deles, fui tratado super bem, a mãe dele me tratou super bem, mano, tipo, muito bem mesmo, eu não esperava, até, tipo, me perguntando as coisas, conversando comigo, deixando ele vir aqui em casa, eu dormi lá já, tipo, mano, eu gosto muito do pessoal dele, da família dele, porque me trataram super bem e ele mudou minha visão em relação a isso. E, pô, mano, amizade pra lá, amizade pra cá, eu e ele já tem uma amizade já há algum tempo, e beleza, a gente continuou produzindo música, mesmo eu sabendo que eu já não tinha um foco nisso pra ganhar dinheiro, porque eu já tava ganhando meu dinheiro investindo em cripto, e cara, isso é que eu já pulei, tipo, uma grande etapa. Um dia eu vou contar a história pra vocês, é porque esse tema já é pra outro vídeo de como eu peguei e comecei a ganhar grana com cripto. Eu já tenho um vídeo com esse tema, que é como o primo rico me deixou rico. Mas essa história eu vou contar em outro vídeo. Já pulando aqui essa parte, devido eu me
em movimento e ter conhecido esse meu amigo por causa de um projeto que veio na minha cabeça enquanto eu estava no ônibus indo pra Magic Games pra trampar. Cara, uma vez estava eu e ele aqui produzindo música em casa e o celular dele, tipo, não parava de tocar, tipo, fazendo um barulho de um alarme. Eu perguntei: "Pô, mano, o que que tá acontecendo aí no seu celular? Toda hora tá tocando." Ele: "Pô, mano, é que eu tenho aqui uma loja no iFood, eu tenho uma pizzaria no iFood que entrega delivery e eu tenho lá o pessoal trabalhando pra mim, só que os pedidos tocam aqui também, porque eu tô com o gestor de pedidos aqui no meu celular." Eu falei: "Pô, mano, e como é que é pra fazer isso aí, no iFood? Pô, eu vi que é mó difícil, tem que ter CNPJ e o caramba, MEI." Ele falou: "Pô, mano, tu consegue um CNPJ criando MEI, isso é muito fácil, cara. E, pô, mano, falar pra tu, venda, trabalhar com comida é um negócio que dá muito dinheiro." E eu sempre, pô, mano, na minha cabeça, pô, mano, o Ryan Santos falava que restaurante é um negócio que não dá dinheiro, pô, quer perder dinheiro, cria restaurante. E eu nunca quis investir nessa área. Mas aí ele falou: "Pô, mano, é muito fácil, por que tu não pega e faz, tenta fazer uma parada assim?" Aí eu falei: "É, beleza, mano, vou tentar." Isso ele me passou a visão, eu não tinha esse conhecimento de que era fácil você criar um MEI, de que era fácil você criar uma loja no iFood e começar a vender, sabe. E ele me passou essa visão e eu, pum, apliquei. Cara, pum, mais uma fonte de renda que do nada eu criei, porque, tipo, eu sempre me mantive em movimento. Eu criei uma cafeteria no iFood, deu super certo. Tenho pretensões de abrir ela agora para o final do ano, física, mano, e quem sabe no futuro criar mais lojas. Eu não tenho vontade de franquear, porque é um modelo que eu não quero, enfim, não, isso vou entrando aqui em vários assuntos, mas peguei e criei essa loja aí no iFood, uma cafeteria, deu super certo. Criamos uma loja de açaí, a minha namorada quis criar uma loja de açaí, criamos uma loja de açaí pra ela e, mano, deu mais certo ainda e as coisas vêm fluindo e, tipo, do nada aí eu consegui mais 2 fontes de renda, sabe. E, cara, se você for parar pra pensar, eh, desde quando eu estava lá ferrado, tirando foto em festa, até aqui, meio que as coisas foram acontecendo pra mim, aparecendo oportunidades, eu fui agarrando. Eu sinto que eu tive muita sorte na vida, sabe? Tipo, além de eu estar sempre me movimentando, conhecendo pessoas certas e também, é óbvio, isso tudo é uma junção de habilidades que eu fui desenvolvendo ao decorrer do tempo. Por exemplo, para você ter a habilidade de fazer amizades com as pessoas, criar um networking, de você ter a habilidade para você agregar na vida das pessoas, porque, pô, eu só tive amizades com vários amigos que me ajudaram de diversas formas, porque eu agreguei na vida deles de alguma forma, porque eu fui bom para eles de alguma forma, sabe? Porque eu também, primeiramente, eu tinha uma habilidade que chamou a atenção deles, que era de produção musical, gestão de marketing, essas coisas assim, sabe? E isso, querendo ou não, tipo, ajudou nessa minha jornada, assim. Mas o ponto principal é de que eu sempre me mantive em movimento, cara. Então, tipo, a principal dica que eu quero te passar com esse vídeo aqui, que eu te contei essa história pra te passar essa visão aqui, meu cria, é de que, pô, mano, sempre se mantenha em movimento. Porque eu já tive numa situação de tá ali, pô, se sentindo um merda, tipo, se sentindo pra baixo, achando que, pô, mano, caraca, não vai dar certo, já é tarde pra mim. E eu sentia isso com, com 19 anos, de tipo, caraca, mano, tenho 18 anos e ainda não tenho grana, e isso e aquilo, e sentindo aquela dor, mano, porque é uma dor física, assim, do fracasso de você ser homem e não ter nada. Mano, e começou a doer mais ainda quando comecei a namorar, cara, de tipo, pô, querendo dar as coisas pra minha namorada, querendo levar ela pra curtir as coisas e não ter grana, e isso me doía demais. E eu já tive nessa situação, assim, de ter essa coisa te impossibilitando, e eu ainda tô meio que nisso hoje, porque eu quero dar meio que o próximo passo. Eu ainda não sou milionário, sabe? Eu tenho 26 anos e ainda não tenho nem, tipo, meio milhão assim líquido na conta, cara. Eu não tenho meio milhão líquido na conta. E eu achei que eu já teria isso com 26 anos, sabe? Na verdade, eu achei que com 26 anos eu já estaria milionário. Mas eu sei que eu tô no processo. E eu sei que eu vou ser milionário. Eu sei, porque, tipo, agora não é mais e se. Agora é quando, porque é uma questão matemática, porque é juros compostos, essas coisas assim. Enfim. Então, qual é o que da questão aqui, meu cria? Não se renda, mano. Não seja covarde, não seja cabaço. Se você tá ali numa, eh, tipo, numa sensação de que, pô, cara, eu não consigo arranjar um trabalho, não estudei, passei a minha vida inteira, não estudei, não consigo arranjar um trabalho, tô aqui ferrado, cara,
sai pra rua e vai comprar uma fruta, vai comprar um pão, vai viver a vida, sai pra caminhar. Você precisa estar na rua para as coisas acontecer. Tem até um pessoal que eu sigo no TikTok que fala isso, o rei da jogatina. Mas, mano, você precisa estar na rua, você precisa estar em movimento para as coisas acontecer. A sorte só acontece para quem se expõe à sorte. A vida só acontece para quem tá em movimento, cara. Então, não importa o que aconteça na sua vida, não deixe, não se paralise, mano. Não se renda e não fique parado. Se mantenha sempre em movimento, meu cria. E essa era a visão que eu queria passar pra vocês com esse vídeo. Eu sei que ele pode ter ficado meio confuso, mas eu quero, tipo, eu sei que eu vou desenvolver a habilidade de criar uma linha de raciocínio melhor ao decorrer dos vídeos que eu for fazendo pra vocês, mas eu não quero deixar de trazer a minha visão e de trazer pra vocês algum ensinamento, alguma história que eu acho que possa agregar na sua vida. Então, se esse vídeo te agregou de alguma forma, deixa o like aí pra me ajudar, se inscreve no canal caso você não seja inscrito, e é isso.